Já parou para pensar como a tecnologia pode literalmente dar voz à história de uma cidade? Pois é, hoje a gente vai fundo na proposta São Carlos Inteligente para entender exatamente isso, como o patrimônio, a memória e a inovação podem andar juntos. Imagina só, você está andando pela rua e, de repente, os prédios ao redor começam a contar as próprias histórias. Parece coisa de filme, né? Mas essa é justamente a ideia central por trás dessa iniciativa. É uma pergunta que faz a gente repensar totalmente a nossa relação com a cidade. Então vamos lá. Onde tudo isso acontece? Na cidade de São Carlos. Um lugar que, olha, tem um patrimônio cultural e histórico gigante, riquíssimo mesmo. Só que muito disso acaba passando batido, sabe? Fica meio que invisível no nosso dia a dia. E é como o próprio projeto diz, né? A identidade de uma cidade se constrói em cima da sua história. São Carlos tem esse acervo super importante que veio da sua formação urbana, do seu desenvolvimento. É essa herança, essa base que forma a identidade do lugar. Mas aí que está o grande obstáculo. Beleza, a história existe, ela é valiosa, mas como é que a gente faz essa memória toda chegar nas pessoas de verdade? Esse é o X da questão, o desafio que esse projeto quer encarar de frente. E esse problema tem várias caras, sabe? Primeiro, a informação está toda picada, espalhada por aí. Os bancos de dados não se conversam, o acesso para todo mundo é super limitado. E talvez o ponto principal, a história parece uma coisa distante, que não tem nada a ver com a nossa vida hoje. E é exatamente aí que a tecnologia entra em cena como a grande protagonista da história. Ela chega oferecendo uma solução super inovadora, basicamente uma chave digital para a gente conseguir abrir as portas do passado da cidade. E essa chave tem nome, claro, São Carlos Inteligente. O que é isso na prática? É uma plataforma digital pensada para conectar as pessoas com a história da própria cidade. A ideia é essa, usar a tecnologia como uma ponte para diminuir essa distância entre nós e o nosso patrimônio. E olha, isso aqui não é só uma ideia jogada ao vento, não. O que a gente está vendo é o documento oficial da proposta. Foi tudo elaborado pela Fundação Pro Memória de São Carlos, que é quem cuida do patrimônio da cidade. Ou seja, é a base sólida de tudo, o que dá credibilidade e mostra que tem um planejamento sério para fazer a coisa acontecer. Ok, mas como é que isso vai funcionar na prática? Como é que a tecnologia e o patrimônio vão se encontrar? Bora ver os detalhes de como o projeto quer transformar essa nossa interação com a história. O plano de ação deles é bem claro, passo a passo. Primeiro, juntar todos os bancos de dados que já existem num lugar só. Segundo, desenvolver a tal plataforma digital que vai amarrar tudo isso. Depois, o trabalho é digitalizar ainda mais documentos, mais fotos, para deixar o acervo bem recheado. O quarto passo é bem mão na massa, atualizar e instalar mais QR Codes pela cidade. E por último, a parte que todo mundo espera, liberar a plataforma completa para gerar usar. E essa frase aqui do documento é muito boa, porque o foco dela está na experiência. A ideia não é só guardar um monte de dado num arquivo digital. É muito mais que isso. É transformar o patrimônio em algo vivo, algo com que a gente possa interagir e explorar, algo acessível de verdade. E a plataforma vai ser completaça, viu? Vai ter os bancos de dados de imóveis históricos todos integrados, um mapa digital interativo para a gente navegar, mais QR Codes para pegar informação ali na hora com o celular e, claro, acesso digital a um monte de arquivos e fotos antigas. E o mais legal, o escaneamento 3D de prédios históricos. Imagina que incrível! E essa parte da digitalização não é qualquer coisa não, é tecnologia de ponta e para garantir isso, eles fecharam parcerias de peso. O projeto está sendo feito junto com o pessoal da USP, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo e também com a famosa Sapienza Universidade de Roma, lá da Itália. Isso garante que a tecnologia usada vai ser super precisa para documentar e preservar tudo da forma mais inovadora possível. Tá, muito legal tudo isso. Mas no fim das contas, quais são os impactos esperados? O que isso tudo muda na prática? Como é que esse projeto constrói um futuro melhor para o passado da cidade? Olha, os benefícios esperados são bem grandes. A gente está falando de um impulso para o turismo, de um super apoio para a educação nas escolas, de um fortalecimento bem direto da identidade cultural local e, claro, de uma gestão muito mais moderna dessas informações sobre o patrimônio. No fundo, o grande objetivo é esse aqui, é conectar as pessoas com a sua própria história, com a história de São Carlos. É sobre valorizar a memória da cidade para, com isso, fortalecer aquele sentimento de pertencimento, a identidade cultural de todo mundo. Isso tudo deixa uma reflexão bem importante no ar, né? O projeto de São Carlos é um baita exemplo, mas ele levanta uma questão maior.
Como é que a tecnologia vai moldar a memória das nossas cidades? A forma como as comunidades se conectam com o seu passado? Talvez o futuro dessa memória coletiva esteja sendo desenhado agora mesmo com projetos como esse.